Antes de começar a te explicar quais são os principais efeitos da guitarra e como você pode aplicar esses efeitos no seu som e na sua forma de tocar, eu quero te situar um pouquinho em relação à história desses efeitos, como eles foram criados, como eles foram descobertos. Na maioria dos casos, são resultados de acidentes ou então de sons imperfeitos que foram usados de forma intencional e se tornaram icônicos, como, por exemplo, a distorção. Como surgiu a distorção? Quem inventou a distorção? Qual foi a primeira música a ser gravada com distorção? Bom, como a gente está falando de coisas que aconteceram há muitos anos atrás, décadas e décadas, você pode encontrar divergências na internet, porque são histórias que elas foram passando de boca a boca, e quanto mais você pesquisar, você vai ver que, na verdade, não teve uma única pessoa que inventou a distorção. Você vai ver que foi um movimento histórico, onde guitarristas de rockabilly e de blues, eles estavam assumindo essa saturação, esse som saturado do amplificador. E que, aos poucos, ele foi sendo usado de forma cada vez mais intencional. Mas eu separei alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena ressaltar. Uma coisa que é importante a gente saber é que naquela época, em meados de 1940, mais ou menos, alguns músicos, alguns instrumentistas, eles estavam em busca do som mais cristalino, mais limpo, mais definido. E os fabricantes de amplificadores estavam em busca cada vez mais dessa definição cristalina. Por um outro lado, alguns guitarristas estavam assumindo esse som saturado, fazendo bom uso desse som saturado. Eles estavam buscando cada vez mais distorção no som. Você percebia até na atitude desses guitarristas, assim, na forma deles tocarem, assim, uma coisa mais, uma forma de tocar mais forte, uma necessidade mesmo de saturar o som. Alguns guitarristas foram importantes nessa contribuição para a popularização do som saturado e do som distorcido. Todos esses guitarristas que vocês viram de rockabilly blues influenciaram grandes nomes, grandes ícones como Eric Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix e muitos outros. Beleza, os guitarristas já estavam assumindo essa saturação, mas qual foi a primeira música a ser gravada intencionalmente com distorção, com guitarra distorcida? Existem muitas divergências sobre isso também. Qual foi a primeira música gravada com distorção? Mas eu separei algumas aqui importantes para você conhecer. Outro ponto muito importante na história da distorção é a história do Dave Davis, guitarrista do The Kinks, que rasgou um alto-falante para conseguir ter um som mais distorcido ainda. E o resultado disso você pode ouvir nessa música aí, ó. A partir daí, os grandes fabricantes já estavam cientes dessa necessidade, dessa demanda, dessa busca pelo som distorcido. Foi aí que surgiu o primeiro pedal da história. A gente sabe então que o primeiro pedal surgiu lá em 1961, mas ele só foi popularizado mesmo de fato quando Keith Richards, do Rolling Stones, lançou a música Satisfaction usando esse pedal. Foi aí que ele foi popularizado de verdade. Now here for all of the youngsters of the country and Canada are Rolling.
Depois disso, muitos fabricantes começaram a lançar suas próprias versões do efeito e do pedal. Tony Bender também teve um momento muito especial aí na história do rock, na história da música, na história da distorção. Foi quando Jeff Beck, quando tocava com The Yardbirds, gravou essa música aí, ó. Apesar desses terem sido um dos primeiros pedais de fãs do mundo, da história dos pedais, da história da distorção, os pedais que ficaram mais conhecidos, mais popularizados mesmo, foram os Fuzz Face e os Big Muffs da Electro Harmonix. Inclusive, o Mike Matthews, que é o criador da Electro Harmonix, ele participou de um dos pedalcasts que eu faço parte junto com a AJ, com o Pedro Bernardi, com o Maurício Romeu, da Pedalmanics, e contou um monte de história legal. O cara era amigo do Jimi Hendrix, então você depois dá uma conferida, eu coloquei o link aí na descrição do vídeo. Então você vai ver que a história dos equipamentos, dos efeitos, da música e dos artistas, elas são todas conectadas, assim, ó. Um contribuiu para a popularização do outro e para magnificar o trabalho do outro, sabe? Muito legal a gente ficar por dentro dessas histórias, porque ajuda a gente a valorizar um pouco mais, né, o que a gente tem, tudo que a gente tem hoje aqui na mão, toda a tecnologia que a gente tem aqui a nosso favor, à nossa disposição para a nossa música, e também porque ajuda a gente a assimilar um pouco melhor os efeitos, um pouco não, muito mais. Então, bora para a próxima aula.